pessoal, eu sou a Michele, aqui do Jardim da Mi, para o canal Mi Garden. O assunto que iremos tratar hoje é o replantio de suculentas, dessas belezuras aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui nessa bandeja eu tenho várias espécies. Quando a gente tira ela do berçário, a gente põe ela num vasinho pequenininho como esse, porque a muda é bem pequena, então esse vasinho aqui é o suficiente para ela passar por alguns meses para o desenvolvimento dela. Agora, nesse ponto aqui, se eu quero que elas aumentem, cresçam de tamanho, eu preciso transferir elas de vaso para um vaso maior. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer esse transplante de vaso, né, esse replantio. E já aproveitando esse vídeo, vou fazer também uns vasinhos que não são perfurados, aqueles vasinhos bonitinhos para você colocar num canto de janela, num balcão. No decorrer do vídeo eu vou explicando melhor, tá bom? Vamos começar então? Mas é claro que antes da gente fazer o passo a passo, eu vou chamar meu amiguinho Bolinha, que sempre está comigo nos vídeos, ajudando a passar para vocês todas as informações necessárias. Entra, Bolinha, entra em cena. Que ótimo ter vocês aqui novamente, galerinha. Bora trabalhar um pouquinho? Isso mesmo, Bolinha. Eu vou fazendo, conforme eu for fazendo, você vai colocando na descrição aí na telinha, e embaixo, tudo que a gente precisar colocar para que os nossos amiguinhos possam fazer de forma fácil em casa esse replantio. Os nomes das suculentas também, o nosso amigo Bolinha vai estar colocando na descrição do vídeo, embaixo de cada plantinha, tá? Como é que é chamada ela cientificamente. Às vezes eu posso falar no decorrer do vídeo como eu gosto de chamar elas. Umas eu chamo de gordinha, espinhudinha e assim por diante. Vocês vão conhecendo a minha forma de tratar ela no decorrer dos vídeos que nós fomos fazendo. Mas se você já gostou do assunto que se trata esse vídeo, eu peço que você dê o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações assim que os vídeos forem postados. Assim você ajuda o nosso canal e incentiva para que nós possamos fazer mais vídeos ensinando desse mundo lindo que é o mundo verde colorido. A natureza faz bem para a alma, faz bem para a vida, faz bem para a humanidade e qualquer ser vivo. Então tá, então vamos começar. Eu vou começar apresentando para vocês, deixa eu colocar aqui do lado, né? Vamos ver se aqui vai ficar mais fácil. Acho que é melhor eu colocar esse daqui aqui. Aqui. Essa forma aqui está aquele substrato que eu ensinei vocês a fazerem em alguns vídeos atrás. É só procurarem aí no canal, vai ter um vídeo explicando passo a passo como fazer esse substrato, que é o substrato que eu uso aqui no meu jardim para replantar cactos, suculentas e as plantas que não gostam de ficar com as raízes encharcadas, tá bem? E, como eu disse, elas precisam de um vasinho maior, então nós vamos fazer um nesse vaso, tá vendo? Um vaso de plástico comum, todo perfurado. Geralmente esses vasinhos aqui vem já até, esse aqui já até foi usado alguma vez, já foi plantado alguma coisa, já tirei pra tá colocando num vaso maior às vezes, a planta que estava aqui. Então esse vaso é um vaso comum que eu acredito que todo mundo conheça. Vamos fazer nesse vaso de louça também, ele não tem furo, tá vendo? E ele é de louça, um vaso bonito, né? Para enfeitar algum cantinho aí na sua casa, no seu escritório. Esse outro vaso aqui é um vaso de plástico também, tá vendo? Ele é perfurado e eu gostei da ideia dele, na verdade vai ser a primeira vez que eu tô usando esse tipo de vaso aqui. Mas eu gostei da ideia dele por isso aqui, ó. Ele desmonta o fundo, então quando você regar, a água provavelmente vai ficar parada aqui, né? Não vai sujar o móvel, nada que você coloque. E depois você pode jogar a água fora, para não permanecer a água parada no fundo do vaso. Ele é bem facinho de montar, ó, só colocar, já tá montado. E esse vasinho de elefante também, que também é um vaso de louça, ó, não é furado, tá vendo? E a gente vai plantar nele também, vamos ver como que vai ficar. Gente,
Aqui, onde eu estou gravando, é no meu jardim. O meu jardim é localizado na avenida principal da minha cidade. Como eu já disse em outros vídeos, eu moro em Moreira Salles. Próximo aqui de mim tem a igreja, a catedral, né, a matriz, que esse sino que vocês estão escutando é lá. Então, pode ser que em alguns outros vídeos vocês escutem esse sino, porque ele toca às 3 da tarde, se eu não me falha a memória, e às 6. E também barulhos de carro, às vezes, se passarem. Então, isso aí vai ser uma coisa normal, tá? Então, vamos lá, bolinha. Mão na massa, ou mão na terra. E o sino continua tocando. Logo, logo ele para, pessoal. Vocês vão perceber que ele para. Então, tá. Vamos começar, então, bolinha. Então, o substrato. Depois vocês, quem quiser aprender a fazer esse tipo de substrato, só procurar aí nos vídeos do canal. Vamos fazer primeiramente esse vaso aqui, tá? Que é o de plástico comum perfurado. Eu gosto de fazer uma drenagem aqui no fundo. Eu não gosto de plantar ele diretamente no vaso sem colocar nada para que fique facilitando a drenagem. O que eu vou usar aqui? Vou usar a pedrinha de construção. Aquela pedrinha brita que todo mundo conhece de material de construção, tá? O porquê que eu gosto de colocar ela? Além de ajudar na hora da gente regar ou se o vaso for ficar em algum lugar que pega bastante chuva, às vezes um tempo chuvoso, igual nós estávamos aqui por esses dias passando, o que acontece? O vaso pequeno de plástico, se você colocar em algum lugar que seja suspenso e vir um vento, a possibilidade dele tombar é muito grande. Com a pedrinha, ele pesa, então vai estar ajudando já nesse sentido também, além da drenagem. Então tá, então eu coloquei as pedrinhas, são bem pouquinhas pedras, só para tampar ali, para mim não conseguir mais ver o furo do fundo do vaso, e aí eu vou colocar a terra, né, o substrato que a gente preparou. Eu gosto de fazer tudo com a mão, tá, pessoal? Às vezes, engraçadinho você, né, bolinha? Tá bom, vou corrigir. Lógico que eu vou fazer com a mão, né, bolinha? Não tem como arrancar a mão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas que preferem usar uma colher, né? Nada contra. Outros gostam de colocar luvas na mão para não ter esse contato. O que eu quis passar com essa história de usar as mãos é que eu gosto de sentir a terra. Eu já tentei trabalhar com luva, mas não consigo. E você para de ficar fazendo piadinha, tá, bolinha? Isso. Colocando o substrato aqui no vaso, né? Uma quantidade que eu acho que vai dar certo. Nós vamos escolher uma dessas belezuras aqui para passar. Eu vou pegar essa daqui. Olha, o Bolinha vai deixar na descrição da tela aí qual é essa espécie, tá? O nome dela. Isso é serviço para você, Bolinha. Gente, uma coisa. Esse substrato que já tá nesse potinho aqui já tem algum tempo, ele já não tá tão rico em vitaminas como esse que a gente acabou de fazer aqui para plantar. Então, o que eu faço? Ah, vou jogar fora, desperdiçar? Não. Eu vou colocar ele num outro recipiente, ó, aperta o vasinho e vou colocar ele num outro recipiente. E depois eu vou reformar esse substrato. Amy, o que você acha de fazer um vídeo sobre reciclagem de substrato? Verdade, Bolinha, assunto para mais um vídeo. Quem sabe o nosso próximo vídeo é reformando o substrato que já usamos. Aí eu vou chacoalhar, ó, a plantinha, né, ficou sem o substrato que ela estava aparentemente já usado. E vou passar ela para cá, olhando a altura que eu quero que a minha planta fique. E agora eu vou completar com o substrato de novo. Olha lá, Bolinha, tem um caminhão lá na avenida passando. Pronto. Coloco. Eu gosto também, gente, de usar esse pincel aqui, ó. É um pincel comum, que você encontra numa papelaria. Tá? Por quê? Vocês vão ver em vários outros vídeos que eu fizer, eu acabo usando sempre esse aqui, às vezes para perfurar, para pôr a planta. Então, eu falo que ele é mil e uma utilidades. E depois eu consigo, aonde meu dedo não alcança, ele alcança. Prontinho.
Mi, e as pedrinhas? Você não irá colocá-las? Sim, Bolinha, sim. Eu vou colocar pedrinha aí sim. Bolinha tá me perguntando, pessoal, a respeito das pedrinhas, né? Eu vou colocar, mas vamos plantar todos os vasinhos primeiro, que cada um deles eu vou colocar um tipo de pedra diferente e explicar, tá bom? O porquê. Mas a parte da pedra é uma coisa que é de gosto de cada um. Eu gosto e vou explicar o porquê que eu gosto de colocar. Então, agora o próximo vasinho que nós vamos fazer, deixa eu ver, vamos fazer esse daqui. Esse de louça branco, como eu disse, não tem furos. Tá, e a drenagem agora, como funciona? Eu vou colocar argila expandida dentro dele, que é isso daqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui, ó. São bolinhas, tá dando pra ver aí, bolinha certinho? Tá vendo? São bolinhas de argila mesmo secas. Quantidade. Só que vai fazer a forração ali do vaso, que eu não vou conseguir ver mais o fundo do vaso. Somente isso. Se eu tombar, não vai, vocês vão acabar vendo, ó. Daí as bolinhas descem, vocês vão ver o fundo do vaso. Mas essa quantidade aqui foi o suficiente. E aqui, nós vamos colocar... Ah, eu gosto dessa suculenta aqui, gente. Orelhinha de gato, eu conheço ela por... Quanto mais sol, já aproveitando para dar uma dica, essas manchinhas que ela tem aqui, ó, vão ficando mais em evidência. Essa suculenta tanto fica bonito num vaso pequeno, porque o vaso pequeno vai segurar o crescimento dela, como se você plantar ela num vaso maior, você consegue trabalhar ela numa arvorezinha até chegar tipo um bonsai, assim. Lógico, não como se diz, fazendo a semelhança de uma suculenta com um bonsai, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer. Mesmo passo do outro. Vamos tirar, né, esse substrato que já está nela. Massa. Bate, tira tudo. Ficou só a plantinha. E agora a gente vai completar aqui com o tanto de substrato que eu acho que vai dar certo. Vocês vão olhando, né, conforme o vaso de vocês. Arruma a planta na altura que você queira que ela fique. E completo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo a todo mundo, tá? Ó, prontinho. Coloquei o substrato que eu acho necessário. Na hora que a gente for finalizar com as pedrinhas, eu vejo se precisa colocar mais ou não. Mas enfim, nosso vasinho branco de louça, aparentemente, também já está pronto. Qual agora, bolinha? O vermelhinho. O vermelhinho? Então tá. Então vamos pegar o vermelhinho e vamos fazer. Que é aquele que eu também falei pra vocês, tem o perfuração, que é o que solta o fundo, lembram? Ó. Então esse daqui, por ele ser um vaso leve, que ele é plástico também, a drenagem dele eu vou fazer com pedrinha brita também, aquela pedrinha de construção, tá? Mesma coisa, só um pouquinho, até que eu não consiga ver mais o fundo do vaso. Pronto. Agora eu vou colocar a suculenta. Oh, suculenta não, gente. Desculpa aí. O substrato. Colocando o substrato, a quantidade que eu acho que vai dar certo, né? Eu vou pegar essa lindezinha aqui para replantar. Depois o Balinha vai deixar também a descrição dessa suculenta aqui. Eu acho que só uma vai ficar um vaso muito vazio, vamos dizer assim. Eu tenho duas dela, da mesma espécie, então eu vou utilizar as duas. Vamos pegar o nosso recipiente para colocar o substrato que elas estão, amassar o vasinho, saiu tudo. A outra também. Vocês percebem que o substrato que eu tô tirando aqui, ele tá bem molhado. Porque essa bandeja de suculentas aqui, de plantinhas, elas estavam à chuva, tá? Estavam no tempo. Não estavam em área coberta e choveu bastante esses dias aqui. Então, ainda não deu tempo de secar o substrato. Olha as duas juntas, como que ficam mais bonitinhas.
Eu vou colocar as duas aqui dentro. Acomodar elas aqui, segurar e completar com um substrato novo. Prontinho. Olha que gracinha que ficou. E agora, por último, né, o vasinho que sobrou pra gente replantar, vai ser a cabecinha do elefante. Olha que gracinha que ele é, gente. Que detalhes. A orelhinha. Tá. Aqui dentro, eu vou fazer a drenagem com argila expandida. Por que que no louça eu tô usando argila expandida e nos de plástico eu usei pedra? Como eu disse, a pedra ela é mais pesada, então ela segura melhor, né, o vasinho para não ter perigo de tombar. E a louça em si, ela já é pesadinha. Então, eu coloco a argila expandida, porque daí a argila não pesa, tá? Ela é bem leve. Se vocês não encontrarem argila expandida aí na casa de vocês, né, no comércio, na cidade de vocês, use pedrinha de construção, gente. Tem vários jeitos de se fazer uma drenagem. No decorrer dos vídeos, eu vou fazer com isopor também, uns vasos grandes. Tudo que eu uso aqui no meu jardim, que eu já testei, que dá certo, eu vou estar passando para vocês. Então, agora aqui, deixa eu ver, acho que eu vou pôr uma outra suculenta, que tá aqui do meu lado. Essa daqui, ó. Depois a Bolinha coloca nome para vocês aí certinho na tela, tá, Bolinha? Vamos... Essa daqui já tá num outro modelo de vaso, tá? É um vaso de mudas também. Porém, essa já tem mais tempo que ela foi passada pra cá. Até o substrato dela tá mais compacto que das outras. Mas eu tiro da mesma forma. Vou apertando e ele vai sair. E agora eu vou tirar o excesso. Podem ver que ela tá bem mais enraizada que as outras. Ela é uma planta que já tá bem mais tempo passada por esse vasinho maior. É um vasinho de muda também, porém ele já tem mais tempo que estava replantado. Vou mexendo com a minha mão e os substratos vão se soltando. Tá mais difícil de soltar porque, como eu disse, o substrato tá molhado. Quando ele tá mais sequinho é mais fácil. Mas agora, ó, ficou as raizinhas dela. Vou vir aqui, colocar a quantidade de substrato que eu acho necessário para assentar ela. Ó, agora o cabo do pincel, como eu disse, tá funcionando, ó. Aí eu vou acabar de acomodar ela com o cabo de pincel, até que todas as raízes estejam lá dentro do vaso, certo? E depois, agora, acho que eu vou precisar da colher. Eu vou completar e vou chacoalhando o vasinho, vou girando e chacoalhando e arrumando com o pincelzinho. Gente, às vezes você não tem um pincel em casa e fala, ah, não tem como eu plantar. Tem sim, tá? Não tem o pincel? Usa o cabo da colher. Olha aqui, ó, mesma coisa, ó. Dá pra também. O importante é você colocar a mão na massa, ou melhor, na terra, né, Bolinha? Vocês, quem já mexe com isso sabe, e se você é iniciante nesse mundo verde, tá querendo aprender agora, você vai ver como é apaixonante, como é satisfatório você ficar mexendo com as plantinhas. Faz um bem danado. Ó. Prontinho, consegui. Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque a plantinha também em si estava mais formada, igual eu falei pra vocês. E o espaço do vaso era menor. Mas olha aqui, que gracinha. Esse quase que nem vai aparecer as pedrinhas quando a gente colocar. Aí, agora vamos para a parte de finalização dos vasinhos, né, Bolinha? Vamos usar... É melhor eu pegar as pedrinhas e explicar. Olha, essa aqui é aquelas pedrinhas brancas, tá? Dolomita branca.
nome dela que vocês vão encontrar. Eu coloquei aqui nesse pratinho porque eu compro pacote grande, mas vocês encontram em casas do ramo, né, de plantas, floriculturas, viveiros, jardinagem, uns pacotinhos de 900 gramas, 1 quilo, se não me falha a memória, com essas pedrinhas aqui. Vai surgir a dúvida da questão das pedrinhas coloridas, porque eu assisto vários vídeos também na internet de outros amigos nossos, e eu vejo que o pessoal sempre está comentando a respeito disso. Gente, a pedrinha colorida, falar para você que eu não uso, eu uso sim, em alguns arranjos é necessário para poder dar aquele toque, às vezes, de um rio, alguma coisa assim no azul. Mas existe diversas pedrinhas coloridas já prontas no mercado. E as que eu uso aqui, a maioria delas, 90%, são tingimento que a gente mesmo faz, tá? Pode ser que seja outra ideia, né, Bolinha? Num próximo vídeo, ensinar a pessoas tingirem as pedras em casa. O porquê que eu falo que eu tinjo ela, eu prefiro? Porque eu tinjo ela com spray, tá? E o spray, ele não solta a tintura na planta. Eu já fiz o teste, já deixei a pedra na água para ver de um dia para o outro, para ver se ela vai colorir ou não a água, e ela não solta. E tem umas marcas de pedra que às vezes a gente compra, por exemplo, algumas cores mais vibrantes, tipo um vermelho, que se você deixar ela pousar na água, no outro dia a água tá toda vermelha. E aí já essa coloração não vai fazer bem para sua planta. Então eu vou estar fazendo um vídeo futuramente tingindo alguma cor de pedra para explicar melhor certinho a questão dessas pedras coloridas. Mas se até o vídeo ficar pronto, vocês verem a questão de eu estar colocando pedrinhas coloridas em algum arranjo, em algum terrário ou alguma bacia que eu vá fazer, vocês já ficam sabendo que a maioria das vezes são pedras que é tingimento nosso aqui mesmo do jardim. Tá, então essas são as pedrinhas brancas, né, que nós podemos usar, que são as dolomitas brancas. Eu gosto de usar muito essa pedrinha de rio também, tá? É pedra de rio mesmo, que vai estar escrito no pacotinho se vocês encontrarem para vender. Eu gosto muito dela também, eu acho que dá um aspecto bem natural. Hoje, nós vamos usar esses dois tipos de pedra, nesses arranjos que a gente fez. Então, Bolinha, vamos lá? Vamos enfeitar os vasinhos, dar o acabamento final? Eba, galerinha, a parte que eu mais gosto é agora. Como eu disse no começo do vídeo, eu ia falar por que eu gosto mesmo esse vasinho, que é o que vai... Esse vai lá para a bancada do viveiro, né? Ele vai ser exposto à venda nesse vaso que ele está mesmo. Se um dia eu precisar fazer um terrário, eu vou tirar essa planta daqui e montar nesse terrário. Já aproveitando, com certeza vai surgir a dúvida assim, você comercializa plantas, Michele? Sim, eu vendo plantas, sim, aqui na minha cidade, tá? No meu jardim, que eu tenho aqui em Moreira Salles. Eu não envio por enquanto, gente, não sei, quem sabe a longo prazo isso daí é uma ideia para se amadurecer depois com o passar do tempo. Mas de antemão, eu já adianto para vocês, eu não envio planta por correios, eu não envio planta por transportadora, nada. Eu só vendo aqui no meu viveiro mesmo. Esses vídeos, o intuito de fazer eles não é para vender as plantas que eu vou mostrar para vocês, e sim para ensinar vocês a cuidarem dessas plantinhas. E como eu disse já em outros vídeos, não somente suculentas, tudo que eu tenho aqui no jardim, que eu comercializo aqui, conforme eu for fazendo os vasos, precisar de um replantio, às vezes montar um vaso para cliente, eu vou fazer, vou filmar e vou estar postando para que vocês possam estar aprendendo a cuidar dessa plantinha também. Às vezes, tirar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. O porquê que eu gosto de colocar pedrinha, mesmo que elas vão ficar aqui, não vão ser, como se diz, para enfeite. Eu gosto de colocar as pedrinhas porque eu acho mais prático na hora de regar, tá? Com o substrato assim, eu não tenho, vem falar assim, várias bancadas aqui. Um dia eu vou fazer também um vídeo explicando para vocês e mostrando o meu jardim, tá?
Fiquem de olho aí no canal, que um dia eu vou fazer esse vídeo. Vocês vão perceber que as minhas bancadas, elas são grandes, então eu tenho muita planta. Não dá para mim ficar plantinha por plantinha regando vasinho, com todo aquele cuidado de não molhar aqui, não molhar ali. E se eu deixar assim, conforme eu vou jogar água com a mangueira, às vezes desenterra, principalmente quando ela está plantada assim de nova. Outras vezes eu percebo que a planta se mexe ali, né, se movimenta. Isso pode danificar a raiz também, dar algum problema futuro. Então, por isso que eu gosto de colocar a pedrinha. Aí, nesse caso, eu vou usar a pedrinha de rio. Eu vou erguer aqui, ó, de uma forma bem simples. Ó, vou virando o vasinho e vou colocando as pedrinhas, conforme dá. O que eu percebo também com a pedra? A planta, quando a gente troca ela de vaso, que a gente mexe nela, ela fica bem vulnerável. A qualquer balangada, ela pode se desplantar. E a pedrinha não, ó. Ela ajuda a fixar a plantinha. Tá vendo? Aí pode surgir a dúvida de vocês em questão da adubação. Ah, Michele, mas agora você colocou as pedrinhas, vai ficar difícil para adubar. Mas vocês lembram que quando a gente fez esse substrato, a gente já colocou a torta de mamona e a farinha de osso, né? E um cálcio de concha, um calcário de concha. Então, a princípio, durante uns 2 meses, é isso que essa suculenta vai precisar. Ela não vai precisar de nenhuma adubação durante o período de uns 2 meses. No decorrer do tempo desses 2 meses, aí eu vou entrar com outro tipo de adubação, tá? Mas eu prometo para vocês, façam um vídeo adubando e vocês vão ver que não vai atrapalhar em nada essa pedrinha. Mas como eu disse, a pedrinha é uma coisa que não é necessariamente obrigatório a ter no vaso. Aí vai de vocês. Eu gosto de colocar pedrinha. Pedrinha, casca de pinos desidratada, eu também gosto de usar, mas aqui eu vou usar as pedrinhas. Nesse vasinho aqui, eu vou optar pela pedrinha branca. Por quê? Porque a pedrinha branca vai dar um destaque melhor. E esse vai ser um vaso que vai ficar ali na bancada, onde eu tenho as plantinhas separadas para vender, né? Não é aqui embaixo no viveiro, é lá em cima, na parte interna lá na loja, né? Interna, gente, mas é o interno dentro do viveiro mesmo, tá? Que eu quero dizer, não é ao tempo, chuva e sol. Por quê? Porque a pedrinha branca, se você deixar água demais no vasinho, por exemplo, na chuva, o que vai acontecer? A chuva a gente não tem como controlar, né? O jeito que vai cair a água aqui, se é uma chuva forte, se é fraca. E se daí não tiver a drenagem o suficiente saindo a água, a tendência é o substrato subir por cima da pedrinha e fazer aquela mistura. E aí não vai ficar bonitinho assim, só branquinho por cima. Então, por isso que, geralmente, quando são uns vasinhos assim, a gente já daí é colocado aqui no meu viveiro, no caso, é colocado num local separado, que daí a rega é feita de forma diferente, tá? Depois eu vou explicar para vocês a questão da régua com as pedrinhas brancas. Qual que você acha agora, bolinha, que a gente deve colocar? Vamos colocar ele aqui, ó. Não vai aparecer, né, gente? Mas eu vou colocar aqui. Vamos fazer o de louça branco. Este. Poderia colocar a pedrinha branca, certo? E também a pedrinha de rio. Eu vou optar pela pedrinha branca mais uma vez, tá? Não vai dar um destaque tão grande assim, né? Por causa dessa... Porque o vaso já é branco. Mas a finalidade aqui, além da beleza desse vaso, que eu acho lindo esses vasos assim de louça, é a suculenta aparecer, certo? Então, aqui está. Como eu disse, essa também vai para um
para uma bancada ali que eu tenho, que vai ser colocada à venda. Com o passar do tempo, tem umas suculentas que vende super rápido, né? Um vasinho. Esse aqui não é encomenda, eu tô fazendo só para poder estar explicando para vocês passo a passo. Então, ele vai ser colocado ali. Pode ser que ele venda rápido e pode ser que ele fique ali. Se ele ficar por algum período aqui que a planta começar a crescer, que dê uma evidência, eu vou estar atualizando esse vídeo e mostrando para vocês a diferença que ela vai estar com o passar do tempo. Eu tenho acho que uns 2 vasos ali que já tem uns 3 meses que eu fiz e não foi vendido ainda. No finalzinho eu mostro para vocês como que eles estão. As pessoas às vezes falam assim, ah, nesses vasinhos morre. Não morre não, gente. Se cuidar, não morre. Eu tenho ali, que nem eu tô falando, vasinhos ali com 2, 3 meses já de feito. E eles permanecem lindos. Claro, a suculenta tá muito maior do que quando eu coloquei. Mas agora, o ponto que eles chegaram, creio eu que vai demorar um pouquinho para elas crescer, porque já não tá tendo mais espaço. Agora, vamos fazer esse. Esse, dá para vocês perceberem que quase não vai aparecer, né? Porque a suculenta tomou conta aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho de pedra de rio aqui. Para ajudar na hora da fixação, igual eu falo. E, apesar que esse aqui ficou bem firminho. Nem consegue se balançar direito. A ideia para essa suculenta aqui, com o passar dos tempos, que esses raminhos aqui vão cair. Vai até tampar o olhinho do elefante com o passar do tempo. Aqui, prontinho, né, Molinha? Mais um. Olha, as nossas amiguinhas ali estão querendo aparecer no vídeo também. Aqui, pessoal, como eu disse pra vocês, eu fui lá, peguei, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse também é um vaso de louça, ó, no fundo não tem drenagem. Foi plantado como vocês viram eu plantando esses outros 2 de louça. Essa suculenta aqui já tá nesse vaso aqui há aproximadamente uns 4 meses. Eu não sei exatamente a data porque eu não marquei, mas é disso até pra mais. Quando eu passei ela pra cá, ela era uma mudinha assim, ou até menor que essa, tá vendo? Olha a diferença, olha como que ela desenvolveu. Acredito eu que aqui vai ser uma haste floral. Se for uma haste floral e ela florescer aqui no meu jardim ainda não tiver vendido ela, eu atualizo o vídeo para vocês com a flor, para vocês verem como que tá. Então, dá certo. Tendo os cuidados, dá certo, pode ficar tranquilo. Agora aqui, nesse ponto aqui, eu acredito que ela vai parar um pouco o desenvolvimento, porque já tá bem grande o pé pro tamanho do vaso, né? Então, daí, o desenvolvimento dela dá uma freada, tá? Aqui, eu peguei outras 2 também. Essa daqui também já tá plantada na mesma época daquela outra que eu mostrei. Aí você vai me falar assim, nossa, mas essa não desenvolveu. É que quando eu plantei aqui, a gente não fazia os vídeos ainda. Mas essa daqui, para vocês terem uma ideia, quando ela foi colocada nesse vasinho aqui, ela era do tamanho de uma moeda de R$1. Vamos falar assim, a cabecinha delas. Olha o tanto que cresceu, como que ela tá bonita também. Então, e essa daqui, ó, também tá lindona, tá? Também foi feito mesmo processo. Tirou de um copinho desse e foi colocado aqui. E essa daqui é uma outra suculenta que eu tinha ali, não tenho ali na minha bancada, né? Que também foi transferida do vasinho dali. Essas 3 que eu mostrei pra vocês agora por último, é tudo da mesma época, tá? Vocês percebam que essa tá bem maior, a muda era maior também na hora que foi transferida. Só que também é claro que tem o crescimento de cada suculenta é diferente, tá, pessoal? Umas desenvolvem bem mais rápido, aumentam mais rápido, né? Se reproduzem mais rápido e outras são mais lentas. Essa daqui, dá até para perceber, né, que o tamanho dela, ela se desenvolveu mais rápido que essa, apesar dessa muda, como eu disse, era bem menor, tá? O nosso vídeo é esse. Por hoje, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O Bolinha vai estar colocando tudo passo a passo aí no vídeo. E nós vamos nos despedindo, né, Bolinha?
Tchau, tchau, galerinha. Fiquem ligados no nosso canal que sempre iremos ter novidade para vocês. Isso. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E continue nos seguindo. Bye! Até o próximo vídeo, pessoal!